pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele é um vídeo referente à maternidade. Eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho como foi o processo de desfraude da Micaele. Hoje ela está com 3 anos e 6 meses, mas o desfraude ele aconteceu há 1 ano atrás, quando ela ainda tinha 2 anos e 5 meses, por aí. E na época, eu não tinha canal, na época eu tinha só um blog, que eu não atualizo com muita frequência, por isso que eu nem falo muito aqui pra vocês. E eu contei ali no blog todos os detalhes que eu passei na época do desfraude, como que aconteceu e tudo mais. Então, eu vou falar aqui só por cima, porque o intuito do vídeo é dar 6 dicas pra vocês do que eu aprendi com o desfraude dela. Mas tem todos os detalhes no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar e verem mais detalhes de como foi que aconteceu, tá bom? Bom, assim, na época do desfraude dela, eu esperei muito ela estar preparada, porque, né, querendo ou não, sempre tem alguém que fala, ai, já tá na hora de tirar ela da fralda ou algo do tipo. Só que eu pesquisei muito a respeito e também perguntei pro pediatra dela e ele sempre orientou que começasse o processo depois dos 2 anos. Isso porque é uma idade que a criança tá entendendo melhor, enfim. E também antes disso eu nunca vi que ela estava preparada mesmo pro desfraude. Quando ela completou 2 anos, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um pinico pra ela. Eu preferi o pinico porque eu achei que era mais fácil na hora que ela estivesse fazendo as necessidades e tudo mais. Eu escolhi um da marca Elka, não sei como que se pronuncia muito bem. Eu achei ele um pouquinho duro porque a princípio eu acreditava que tinha que deixar ela lá, né, sentada o dia todo, esperando ela fazer alguma coisa. E eu achava um pouco desconfortável por isso. Na época eu paguei R$70, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês verem qual que é. Enfim, mas assim que ela fez 2 anos eu fui e comecei com o processo. Só que não deu muito certo, ela não estava 100% preparada. E eu acho que eu também não estava preparada, não estava com muita paciência. Então eu resolvi adiar o processo para 3 meses depois. E aí, dessa vez, eu senti que ela estava mais preparada, ela não estava mais fazendo tanto xixi durante a noite, ela já entendia o que era xixi, o que era cocô, ela já sabia o que era sujo, o que era limpo, e esses sinais, eles me ajudaram na hora de fazer o processo. Então, eu fui lá, tentei novamente, só que o primeiro processo que eu estava querendo aplicar com ela não deu muito certo. Que era aquele de deixar a criança sentada, né, bonitinha, esperando fazer alguma coisa. Ela não achava nada legal isso e ela se sentia incomodada e ela não queria de jeito nenhum. Então ficou uma coisa meio que estressante. Então eu fui lá e pesquisei muito e é por isso que eu estou vindo aqui compartilhar esse vídeo com vocês que são mamães, que de repente vão começar com o processo, mamães de primeira viagem. Porque eu pesquisei muito, sabe? Pesquisei em blog, pesquisei em canais, e isso me ajudou bastante. Eu encontrei um post, se eu conseguir encontrar ele, porque eu acho que eu não linkei no blog, eu vou deixar aqui também para vocês poderem ler, de uma mãe que ela fez um método diferente. Ao invés de deixar a criança sentada lá no pinico, ela fazia o quê? Ela deixava a criança começar a fazer o xixi dela e quando ela começava a fazer o xixi, ela corria com a criança pro pinico e a criança terminava de fazer lá no pinico. E assim, parece meio doido, né? Porque assim, acaba fazendo sujeira, não é aquela coisa tranquila. Só que com a minha filha, funcionou mais desse jeito. Por quê? Porque ela não tinha que ficar ali sentada no pinico o tempo todo. Então foi assim que deu certo pra gente aqui em casa. Quando ela começava a fazer xixi, eu ia lá correndo e levava ela pro pinico e ela terminava de fazer lá. Mesmo tendo feito 90% fora, mas nem que fosse um pingo dentro do pinico.
E sim, gente, esse método, ele precisa de mais atenção, ele precisa que você se desfaça de todas as tarefas que você tem para fazer, você tem que se dedicar o tempo totalmente na criança. Você tem que grudar, ficar de olho nela o tempo todo, 100% atenção somente para ela. Porque assim, dessa forma, você consegue ver quando ela tá começando a querer fazer, você já corre com ela pro pinico. E por incrível que pareça, esse método deu muito certo. Eu acho que é que assim, só no blog mesmo que tem mais detalhes, porque já faz um ano, né? Mas eu acho que assim deu certo porque ela não tinha essa obrigação, sabe? A gente não tava pressionando ela. Eu contei pra vocês lá com mais detalhe, porque aqui se eu for falar os detalhes o vídeo vai ficar muito longo. Mas, assim, gente, eu achei muito legal isso, sabe? Porque foi muito rápido. Menos de uma semana ela já tinha largado a fralda, a diurna. A noturna já é uma outra história. A noturna, ela largou esse ano. E a noturna, gente, eu não pressionei, sabe? Eu falei, eu vou esperar ela estar preparada. Porque o processo de desfraude diurno foi no verão do ano passado. Então a gente passou pelo inverno, que no inverno todo mundo faz mais xixi, né, durante a noite. Eu não pressionei nada. O que aconteceu? No começo desse ano, de dezembro para janeiro mais ou menos, ela começou a acordar todos os dias com a fralda seca. Eu não pressionei nem nada. E aí eu falei, nossa, já tem um mês que ela tá acordando com a fralda seca. Ou seja, já está na hora, né, de tirar. Eu tirei a fralda e assim, não demorou nem... Acho que ela teve só 2 ou 3 escapes desde então. Isso já tem o quê? Uns 3, 4 meses que eu tirei a fralda noturna dela. E foi simples assim, gente, porque vendo todo aquele trabalho que dá, sabe, aquele processo, eu falei, eu acho que a fralda noturna, eu acho que deve ter que ser um pouco mais tranquila. E foi o que eu fiz. E deu certo aqui em casa, sabe? A gente não teve pressa, a gente não pressionou e ela que largou automaticamente. Enfim, então assim, esse foi um método que deu certo pra mim. E eu acho que isso que é interessante, você vê o que dá certo pra você, pra sua rotina, pra rotina do seu filho. Porque eu fico com ela em tempo integral, mas tem mães que trabalham fora, que a criança fica na escola, na creche. Então, isso tudo é um conjunto. Você tem que ver o que se adapta melhor pra você e pro seu filho. Foi isso que a gente fez aqui em casa e deu muito certo. Então, assim, o intuito do vídeo é eu dar 6 dicas pra vocês na hora do desfraude. Na verdade, essas 6 dicas são 6 experiências, 6 coisas que eu aprendi com o desfraude dela. Então, vamos começar agora. A primeira coisa que eu aprendi com o desfraude é que a ansiedade, ela só atrapalha. Por que a ansiedade atrapalha? Porque você vai com muita sede ao pote, você já fica ali esperando que logo no primeiro dia você vai ter um resultado maravilhoso, que você já não vai ter que comprar fralda na próxima compra. Então a gente não pode ficar ansioso, não pode cobrar demais da criança, sabe? Porque a criança acaba percebendo, e o que acontecia muito com a minha filha é que ela ficava mais frustrada, mais nervosa, porque ela via que nós estávamos esperando muito dela. Então, nada de ansiedade, sabe? Mesmo que tenha, porque eu sei que é impossível, tenta não demonstrar muito, pra não deixar a criança aflita, pra não deixar ela muito pressionada. A segunda coisa que eu aprendi com o desfraude é que a criança ela só está aprendendo. Então, a gente tem que lembrar dos outros marcos importantes que teve na vida da criança até aquele momento. Como, por exemplo, quando ela começou a engatinhar. Quando ela começou a engatinhar, né, ela já não começou, pelo menos a minha filha, ela não começou engatinhando já 100%. Ela começou ali, dava uma engatinhada, caía, se cansava. E a mesma coisa quando ela começou a andar, sabe? A mesma coisa é com o desfraude, gente, não é diferente. A criança vai começar aos poucos, ela vai cair muitas vezes, vai ter vários escapes, tanto do número 1 como do número 2. Então, a gente tem que ter muita paciência mesmo, né? Que é aquele primeiro item que eu falei pra vocês.
E, gente, tá aprendendo, né? Tá aprendendo e nem mesmo nós adultos, quando estamos aprendendo algo, conseguimos ser 100% perfeitos, né? Então a gente tem que lembrar disso. A terceira coisa que eu aprendi com o desfraude é que paciência é tudo. Então, assim, quando você resolve começar com esse processo, o que é interessante? Você começar em um período que esteja sempre, sabe, que seja tudo ok na sua casa, que vocês não estejam passando por nenhuma mudança de rotina, que a criança esteja calma. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, digamos que você esteja grávida, ou então tenha acabado de ganhar um outro bebê, ou então tenha mudado de casa. Todas essas coisas, elas acabam deixando a gente meio mais afobado, a criança mais afobada. Então tem que estar um momento, assim, bem zen, sabe? Que todo mundo em casa esteja 100% paciente, sem passar por nenhum tipo de mudança de rotina. Isso é importante tanto para a criança como para a gente. Porque nós temos que ter a maior paciência do mundo, sabe? Muita, muita, muita paciência. E o legal também é que todo mundo ajude nesse processo. Em casa, se tiver irmãos, o pai, todo mundo, porque assim fica muito mais fácil. A quarta coisa que eu aprendi é que todo mundo tem que estar preparado. Então, você tem que estar preparada, a criança principalmente tem que estar preparada, todo mundo, porque é uma mudança na vida de todo mundo da família. Entende? Então eu entro de novo naquele ponto que todo mundo tem que estar paciente. Você tem que prestar atenção nos sinais. Eu acho até interessante conversar isso com o pediatra, porque eles sempre vão ter algumas dicas assim de quais sinais que a criança dá quando está preparada para o desfraude. Então assim, tenta ver isso, sabe? Tenta ver se a criança ela está apresentando esses sinais, porque muitas vezes pode ser que a gente comece o processo de desfraude por pressão. Ah, nossa, mas ele ou ela já tem 3 anos e ainda não saiu da fralda. Nossa, mas já tem, olha só a idade. A minha filha tinha 6 meses e já tinha saído da fralda. A gente vai escutar muito isso. Então, não escute, gente, não escute. Isso é uma coisa entre você e entre o seu bebê, sabe? Vocês dois têm que decidir que aquele é o momento. Você é a pessoa que convive mais tempo com ela. Então você, mais do que ninguém, vai saber qual é esse exato momento. A quinta coisa que eu aprendi com o desfraude é que não adianta forçar. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, no início eu tentei fazer que nem eu via, sabe, assim, que nem eu via nas histórias e tal, que nem minha mãe falou que fez comigo, que era deixar ela sentada lá no pinico. Eu ficava do lado dela ali, sentadinha, eu pegava livros pra ler pra ela, eu contava histórias, eu cantava musiquinha, eu procurava músicas no YouTube de aquele som, sabe, assim, de chuva, de água, eu ligava chuveiro. Gente, tanta coisa que eu fiz, mas nada disso dava certo. Ela até ficava lá, só que se eu saísse de perto, ela já chorava, ou às vezes ela lutava pra não sentar no pinico e fazer o xixi, que é bom, nada. Então isso acabou estressando a gente, sabe, porque eu falava, gente, mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Porque ela não gosta de ficar no pinico. Eu faço de tudo, eu leio história, eu faço isso, eu faço aquilo, não adianta. E aí foi quando eu descobri esse método que eu falei pra vocês. Então não adianta forçar, sabe? Às vezes eu acho que vale a pena a gente voltar atrás, que nem eu fiz da primeira vez. Eu percebi que nem eu e nem ela estávamos preparados para passar por esse processo, então eu resolvi dar uma pausa e voltar dali 3 meses. Porque eu achava que ia ser melhor pra gente. E porque ela não tinha 100% dos sinais que eu achei que ela deveria ter. Então, não adianta forçar a criança, não adianta ameaçar, falar, olha, você tem que fazer xixi, cocô agora, que não sei o que, porque ela não vai fazer. É uma coisa assim muito, sabe, não dá mesmo. Então não force, sabe, seja paciente. Se a paciência fugir, respira fundo, porque é difícil, viu, gente? Assim, por mais que tenha sido um processo rápido, mas inicialmente
Foi muito difícil. E a sexta e última dica sobre o desfraude é que jamais brigue, sabe? Jamais brigue mesmo, assim. Eu confesso que durante o desfraude teve horas que eu perdi a paciência, só que eu percebi que isso não me ajudava em nada, porque é um momento que a criança tá precisando muito da gente, sabe? Minha filha tava precisando muito de mim, ela tava, da mesma forma que eu, ela tava nervosa, ela tava, sabe, sei lá, ela via que a gente tava cobrando isso dela e eu percebia que ela queria muito fazer aquilo. Assim, eu lembro até da primeira vez que ela fez, né, o xixi no pinico, assim, que eu fiquei até emocionada. E ela também, gente, assim, a carinha dela de felicidade, sabe, era a melhor, sabe? Porque ela viu que tava dando felicidade pra gente de estar fazendo o xixi ali no pinico. Então, assim, sabe, a criança, ela também se sente pressionada. E quando ela faz o xixi ali fora do lugar, ela também se sente frustrada. Então é um momento que ela precisa que a gente apoie ela, sabe? Que a gente fala, filho, eu sei que você não conseguiu, mas você vai conseguir, eu tô aqui com você, porque é isso que ela precisa. Não adianta a gente brigar, olha só, você fez xixi no chão, olha só o que você fez. Não adianta. Mãe, tira a minha cabeça. Cuidado. Ah, cadê caminhão? Caminhão, né? Caminhão. Bibi. Bibi. Tudo bom? Bom, então é isso, gente. Eu gostaria de ter feito esse vídeo na época que aconteceu o desfraude, porque eu teria acompanhado muito mais e acho que seria muito melhor, né? Mas assim, vendo a necessidade que eu tive quando eu tava passando por isso, assim, que eu pesquisei muito mesmo a respeito, eu falei, eu vou fazer esse vídeo porque pode ser que ajude de alguma forma alguém que vai passar por isso ou que esteja passando agora no momento, né? É uma coisa que eu resolvi compartilhar. Eu não sou pediatra, eu não sou especializada profissional da área, só que eu acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho e são experiências assim do dia a dia que é legal a gente compartilhar. Se você gostou desse vídeo, né, dá um like pra mim saber que vocês gostaram, pra mim ver o feedback de vocês e trazer mais vídeos assim das experiências que eu tive, que eu estou tendo com a Micaele agora no momento. Se você chegou aqui no canal através desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos que virão pela frente. E até o próximo vídeo. Beijão, tchau!